pessoal, tudo bem? Aqui é a professora Gabriela e hoje então vamos dar continuidade aos estudos do direito penal. A aula passada nós vimos o crime de moeda falsa, tá? E hoje o tipo penal que nós vamos estudar será o tipo penal do artigo 290, ainda no título dos crimes contra a fé pública, tá? Então, o nome do tipo penal é crimes assimilados ao de moeda falsa e diz o tipo penal: formar cédula, nota ou bilhete representativo de moeda com fragmentos de cédulas, notas ou bilhetes verdadeiros. Suprimir em nota, cédula ou bilhete recolhidos para o fim de restituí-los à circulação. Sinal indicativo de sua inutilização. Restituir à circulação, cédula, nota ou bilhete em tais condições, ou já recolhidos para o fim de inutilização. Pena, reclusão de 2 a 8 anos e multa. Parágrafo único. O máximo de reclusão é elevado a 12 e multa se o crime é cometido por funcionário que trabalhe na repartição onde o dinheiro se achava recolhido ou nela tem fácil ingresso em razão do cargo. Então vamos lá. Trata-se aqui então de um crime, tá? Contra a fé pública. Logo, o objeto jurídico desse tipo penal também é a fé pública, tá? Diferente do crime de moeda falsa, aqui o objeto material do tipo penal é apenas a cédula moeda, tá? Apenas o papel moeda. Já no crime de moeda falsa, tratava-se tanto do papel moeda como da moeda. Aqui neste caso, o legislador foi omisso, tá? Então ficou só apenas a cédula. Diferente, ainda continuando aqui diferenciando os dois tipos penais, o artigo passado de moeda falsa, ele tinha aí por objetivo, né, punir aquela pessoa que falsificava, então formava uma cédula nova, ou então alterava uma cédula existente que estava em circulação. Nesse tipo penal, vai punir a conduta daquela pessoa que ela pega uma cédula que não está mais em circulação porque ela já foi inutilizada e faz essa cédula reviver, tá? Ou então é aquela pessoa que pega essa cédula nessas condições e coloca em circulação, tá? Então, analisando aqui os elementos do tipo penal, as ações nucleares, nós podemos perceber que tratam-se praticamente aí de 3 tipos penais, tá? Nós temos 3 verbos. O primeiro é formar, tá? Então, formar cédula, nota ou bilhete representativo de moeda com fragmentos de cédulas, notas ou bilhetes verdadeiros. Aqui é aquela conduta do indivíduo que pega uma cédula que já foi inutilizada, ela foi toda cortada, ela está toda picada, por exemplo, tá? Porque não pode mais ser utilizada. Ele pega esta cédula e cola todas as suas partes. Já o segundo verbo diz: suprimir em nota, cédula ou bilhete recolhidos para o fim de restituí-los à circulação. Sinal indicativo de sua inutilização. Aqui é o caso daquela cédula que ela foi aí recolhida, tá? Geralmente os bancos, eles recolhem depois de um certo tempo, as notas, elas acabam ficando muito velhas, né? E são aí restituídas ao Banco Central. Então, o banco, ele recolhe, né, essas cédulas mais antigas que vão chegando e ele coloca um carimbo aí de inutilização. Depois essas cédulas são juntadas, são encaminhadas ao Banco Central, que vai fazer novas cédulas, tá? Mas essas cédulas aí que foram inutilizadas com carimbo, por exemplo, um funcionário ou qualquer outro agente que tem acesso ali a essas cédulas, ele pega essas cédulas, que já estão mais velhinhas, utilizando-se de um meio químico, né, talvez, ele retire este carimbo e faça circular aí, com a intenção de circular, né, novamente essas cédulas que já foram inutilizadas. E o terceiro verbo constituem restituir à circulação, cédula, nota ou bilhete em tais condições. Que condições? Aquela cédula que estava toda rasgada e o agente colou ela, ou então aquela cédula que tinha o carimbo de inutilização e o agente a apagou, tá? Então aqui é a conduta daquela pessoa que restitui a circulação.
Pois bem, continuando. Trata-se aí de um tipo penal comum, tá? Quanto ao sujeito ativo, qualquer pessoa pode praticar esse tipo penal. Já o sujeito passivo, aqui nós temos em um primeiro momento o Estado, a coletividade e também, né, aquela pessoa que foi aí prejudicada ao receber, por exemplo, uma cédula nestas condições. O elemento subjetivo, aqui, quanto ao verbo, tá, formar e restituir, é o dolo simples. Já quanto ao verbo suprimir, além do dolo de suprimir, ele tem que ter um elemento especial, tá? Qual seja, para o fim de restituí-las à circulação. Então, diz aqui o tipo penal: suprimir em nota, cédula ou bilhete para o fim de restituí-las à circulação. Sinal indicativo de sua inutilização. Quanto à consumação e à tentativa, tá? Quanto à consumação, trata-se de crime plurissubsistente, tá? Então, aliás, a tentativa em todos os verbos é possível, já a consumação consuma-se com a prática aí do verbo, qual seja, formar, suprimir e restituir. As formas, nós temos a forma simples do CAPT e temos aí uma forma qualificada, que é o caso aí do agente público, do funcionário público, que ele utilizando-se do fato de ser funcionário público, né, ele consegue praticar um desses tipos penais. Então, diz o parágrafo único: o máximo da reclusão é elevado a 12 e multa se o crime é cometido por funcionário que trabalha na repartição onde o dinheiro se achava recolhido ou nela tem fácil ingresso em razão do cargo. Quanto à ação penal, trata-se de ação penal pública incondicionada e da mesma forma que o crime de moeda falsa, também trata-se de um crime da competência da Justiça Federal, ok? Então, quanto a este crime, estes são aí os pontos mais relevantes. Qualquer dúvida pode entrar aí em contato com a professora, ok? Até mais, pessoal!